Que história é essa que o Goiás pode perder um dos seus principais jovens jogadores do seu elenco já na metade dessa temporada de 2022? No vídeo de hoje, quero falar sobre a situação contratual do volante Henrique Lordelo, atleta de apenas 21 anos de idade, que já tem o seu vínculo se encerrando, né? Inclusive jogador que fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, foi titular pela primeira vez nesse ano de 2022 na disputa da primeira divisão. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes sobre o seu vínculo, com o maior do Centro-Oeste, suas características de jogo. Além disso, será que o Goiás pode ou não, buscar essa sua renovação de contrato do jogador que vem demonstrando, o bom futebol nessas últimas temporadas. Acabou não tendo tantas chances assim, mas acabou pintando, como uma das principais surpresas nessa escalação da Série A. Esse era o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, lembrando que esse é o segundo vídeo do nosso dia. Mais cedo eu já gravei ali alguns outros conteúdos relacionados tanto sobre uma opção de meio campista para o time esmeraldino, a não assinatura, ainda com a nova criação da Liga do cenário brasileiro pelo Arlen Menezes, representando o time esmeraldino. Enfim, todas essas informações vou estar deixando no final do nosso vídeo. Peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, fechado? Quero começar o nosso vídeo de hoje falando sobre uma reportagem realizada pelo Portal Esmeraldino. Muito obrigado a eles também por ter concedido essa informação. Sobre inicialmente o volante Henrique Lordelo, atleta de apenas 21 anos de idade, onde segundo o Portal Esmeraldino, atleta que já terá o seu contrato se encerrando com o maior do Centro-Oeste ainda no início do mês de agosto. Um jogador que acabou aparecendo como surpresa, nem era cotado ali para ficar entre os titulares, acabou jogando grande parte tanto do primeiro tempo e do segundo contra a equipe do Atlético Mineiro, quando foi substituído pelo Felipe Bastos. Jogador que tem 21 anos de idade, tem já o seu contrato se inspirando, inclusive pode fechar gratuitamente hoje um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. É bem verdade, caso ele realize aí mais do que 7 partidas pelo time esmeraldino na Série A do Brasileirão, não pode fechar com outro clube, ou seja, não pode jogar na primeira divisão do cenário nacional. Vamos ver essa situação a respeito do jogador. Segundo informações inclusive do Portal Esmeraldino, o Goiás ainda não procurou sequer os seus representantes para um possível contato de renovação desse seu vínculo, que já se encerra nesse início do mês de agosto. O atleta que já está no Goiás desde lá do final do ano de 2019, quando chegou das categorias de base do Flamengo, jogador que inclusive naquele time do Flamengo era dito como uma das principais promessas, acabou que não vingou como da maneira que esperava no Rio de Janeiro. Inclusive fez grande parte dos jogos da equipe sub-20 do Flamengo lá em 2019, na equipe sub-20 ele entrou em campo ali 19 vezes no total. Na temporada passada, em 2018 também pelo time sub-20 da equipe carioca, 12 atuações e 2 gols marcados. Jogador que chegou no Goiás sendo mais um meia ofensivo, mas aqui acabou adaptando o seu estilo de jogo, se encontrando um pouco melhor, atuando como um primeiro ou segundo volante, que dá uma mobilidade muito interessante no time esmeraldino. Em relação à sua partida contra o Atlético Mineiro, eu até cheguei a comentar no vídeo da análise do jogo, que eu acho que ele deveria estar ali marcando aquela finalização do Hulk na entrada da grande área. É bem verdade que o Goiás não teve tantos treinamentos com o Jair Ventura, até mesmo nessa implementação dos 3 zagueiros, o que é normal, eles acabarem batendo cabeça por conta dessa falta de ritmo de jogo, enfim, conhecer melhor um pouco das suas características, mas jogou sozinho naquele meio de campo. Foi uma ideia bem ousada do técnico Jair Ventura, que acabou dando certo, Ele acabou sendo substituído no segundo tempo, jogou aí no total 70 minutos dos 90 totais no empate por 2-2 contra a equipe mineira, deixou sim uma boa impressão, inclusive de podendo dar uma mobilidade maior dentro desse meio de campo do Goiás, algo que praticamente não aconteceu na última derrota contra o Avaí, lá na ressacada. Aquele meio de campo estava muito duro com o Felipe Bastos e também o Matheus Salles. Acho que foi uma boa alternativa encontrada dentro do elenco do Jair Ventura, que gosta de utilizar esses garotos da base. Desde quando ele chegou já tinha deixado claro que não iria exigir grandes contratações, iria olhar primeiramente para dentro do clube e ver ali quais opções interessantes poderia ter para iniciar jogando nessa Série A. Então acho que é sim uma boa surpresa. Não dá pra gente cravar que vai ser o titular absoluto do Goiás, mas o futebol é momento. Nesse atual mês de maio de 2022, é sim uma boa alternativa para o meio de campo do Goiás. Acredito que o Henrique Lordelo ele poderia atuar como titular no Goiás, inclusive ficando um pouco mais seguro caso fizesse ali uma dupla de volantes com o Felipe Bastos, que apesar de vem vivendo um bom momento, mas não tem aquela velocidade toda, algo que eu acho que o Henrique Lordelo pode sim dar uma maior mobilidade pelo time esmeraldino e adotar um esquema com apenas 2 zagueiros, deixando um time um pouquinho mais solto, um pouquinho mais leve para atacar. Acho que pode ser uma boa alternativa também
para o clássico do final de semana contra o Atlético Goianiense. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Qual a melhor forma, né, do Goiás ir a campo nesse jogo também? Se é com 2 volantes, inclusive se o Henrique Lordelo merece ser o titular, ou com os 3 zagueiros, que acabou aí dando certo, né, em grande parte dos jogos contra o Palmeiras e também, por último, diante o Atlético Mineiro. O Henrique Lordelo, que nessa temporada, como eu disse, essa escalação dele contra o Atlético Mineiro foi até surpresa, porque no total no ano foram 7 jogos, sendo apenas um deles, né, como titular. Aconteceu ele naquela vitória do Iporá, né, jogando contra o Goiás na Serrinha. O Henrique Lordelo foi o titular nos 90 minutos e não fez uma boa atuação, tá bom? É bom a gente ser sincero também, né? Não foi uma boa atuação do Henrique Lordelo. O meio de campo do Goiás estava um pouco bagunçado naquele jogo. É bem verdade também que o Goiás já estava poupando um dos outros atletas titulares, né, visando a grande decisão, já que tinha uma vantagem de 2 saldos dentro do placar. Foi sua última atuação. Depois disso acabou ficando no banco de reservas contra o Atlético Goianiense no jogo de ida e entrou ali nos minutos finais, já no acréscimo, na derrota por 3-1 também na Serrinha, na decisão do estadual. No Campeonato Brasileiro ele ficou ali disponível em todos os jogos no banco de reservas, tanto contra o Coritiba, no empate contra o Palmeiras, também na derrota contra o Avaí e na Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino, mas nunca entrando nos jogos. Fez logo sua estreia como titular nesse duelo, né, muito duro diante da equipe mineira, no empate por 2-2. Já no Goianão, também não tinha recebido assim tantos jogos. Ele atuou ali contra a equipe da Jataiense, inicialmente 5 minutos nos finais, né? Além disso, diante da equipe do Morrinhos, na vitória por 2-0 do Verdão, atuou mais 21 minutos. Contra a Jataiense, até esqueci desse jogo, né? O Goiás jogou com todos os atletas reserva, fez sim uma boa atuação, foi titular nos 90 minutos, naquela goleada fora de casa por 3-0, e também contra o Anápolis, mais 23 minutos na carreira do jovem jogador, né, que não vinha surpreendendo tanto assim. Acho que deixou sim uma boa impressão nesse último resultado do time esmeraldino. Pode ser um jogador para o Goiás tentar, né, estender esse vínculo, já que, por exemplo, nos últimos anos acabou perdendo jovens jogadores dessa forma, né, acabando ficando sem contrato e deixando o time esmeraldino no final da temporada. Esse acordo ali, inclusive, com o Henrique Lordelo até diferente, né, encerrando no mês de agosto. Acho que seria assim uma boa o Goiás tentar renovar esse seu vínculo com pelo menos mais 2 anos. Acho que pelo menos até o final do ano de 2024 pode sim ser uma boa alternativa para as próximas temporadas. O Henrique Lordelo, que o seu ano que ele mais atuou, né, pelo time principal do Verdão, aconteceu ainda lá no ano de 2020, quando ele tinha apenas 19 anos de idade. No total, naquela temporada, foram 14 atuações, sendo grande parte delas no Campeonato Brasileiro, né, 13 jogos no total pelo maior do Centro-Oeste. Iniciou o time, no time esmeraldino ainda na disputa da Copa São Paulo, naquele comecinho do ano, né, fez 5 jogos, foi o titular da sua posição na Copinha. Jogou também no Brasileirão Sub-20, Copa do Brasil também da mesma categoria, antes de estrear no maior do Centro-Oeste como profissional no Campeonato Goiano, realizando um jogo apenas. Mas no Brasileirão foi bastante aproveitado, apesar da pouca idade, pelo técnico Glauber Ramos, que acabou colocando ele em 13 partidas no total, sendo a maioria delas, né, como titular. Foi sim ali uma boa dupla de volantes com o Breno, outras alternativas de jovens jogadores, né, para aquele time do Goiás que já estava rebaixado praticamente no segundo turno do Brasileirão. Eles acabaram conseguindo, né, dar esse gás final. Então o jogador já tem essa pequena experiência, assim podemos dizer, atuando na primeira divisão. Foi titular em jogos importantes contra a equipe, por exemplo, do Santos, vitória do Goiás fora de casa por 4-3. Além disso, nas últimas rodadas, né, contra o Vasco, Red Bull Bragantino, Bahia, Botafogo, Atlético Mineiro, o atleta atuou em todos os 90 minutos. Acabou que na temporada passada não recebeu tantas chances assim, até porque o Goiás já estava ali com seu meio de campo bem definido. No total, em 2021, só 9 jogos, inclusive não chegou, né, a atuar pelo time esmeraldino dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Acho que poderia sim ser uma boa opção, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jovem Henrique Lordelo, atleta de 21 anos de idade, está encerrando seu contrato com o time esmeraldino. Será que o Goiás deve buscar essa sua renovação, né? Já teve essa experiência na Série A lá em 2020, agora também essa boa atuação, né, vem de um bom momento contra a equipe do Atlético Mineiro. Se o time esmeraldino pode ser uma solução, quem sabe, né, para atuar no meio de campo, já nesse clássico contra o Atlético Goianiense. Não é só eu que falo, tá bom? Pode deixar sua opinião aqui embaixo também. Eu estarei lendo e comentando, né, com vocês posteriormente. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Conferir aqui embaixo também o nosso link do canal de cortes, o Cortes do Goiás, que eu vou estar deixando aqui embaixo, tá bom? Já se inscreve lá, dá essa moral. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!